Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez na sexta lição do dia 7 de agosto de 2022, que vem falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família, irmãos. Nós já estamos na sexta lição desse trimestre, hein? Como ocorre, né, pastor Eduardo? Aleluia, E comigo aqui, é claro, verdade. pastor Eduardo Dornelles, que nos dá a honra da sua visita, está conosco nessa oportunidade. Nós vamos caminhar juntos, mergulhar juntos nesse tema tão importante. É verdade. Nós vimos as lições que passaram, foi a imoralidade sexual, sobre o divórcio, sobre o materialismo e o ateísmo, e hoje chegamos na sexta lição. O tema geral desse trimestre é os ataques contra a Igreja de Jesus Cristo, e nós vamos nesse momento fazer uma oração para que Deus venha abençoar e para que Deus venha edificar a sua vida aí do outro ladinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos e exaltamos o teu nome. Pedimos a tua misericórdia, Deus, que o teu sangue venha cobrir as nossas famílias, nossos lares, nossas casas. Que, meu Deus, que os irmãos possam ser edificados pela tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E nós vamos, Aleluia. neste momento, todos os trabalhos aqui realizados são da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, sob a presidência do pastor Cláudio Caetano, né? Nos demais líderes e obreiros. Estamos aqui fazendo esse trabalho para o nosso campo eclesiástico e para as demais igrejas e irmãos que possam ser abençoados e que possam se usar desse vídeo, desse material para edificar a sua fé e preparar melhor as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. O nosso textuário, pastor Eduardo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E a nossa verdade prática? Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A nossa lição bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aleluia. Tema tão importante, como a gente veio falando, nós caminhamos durante as 5 lições anteriores, todas relacionadas à família, irmãos. Como é importante, nós vamos entrar especificamente sobre algumas questões aqui. Não vamos poder adentrar em todos os temas, não é, pastor Eduardo? Mas somente dar uma pincelada e é para ajudar você, professor, na sua didática em sala de aula, você líder, você obreiro, no nome de Jesus Cristo. E a nossa introdução vai dizer, nessa lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre as quais ela está edificada. Tratamos aqui também os perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria de genderqueer, eu acho que essa é a palavra, vigiemos. E o ponto 1 vai falar família, um projeto de Deus, uma instituição divina. Irmãos,
de tudo que Deus criou, a primeira cerimônia matrimonial foi o próprio Deus que realiza no Éden. Deus coloca um sono sobre a vida de Adão e tira e dá uma esposa, uma mulher. Ali é formado um casal, uma união conjugal entre um homem e uma mulher. Hoje em dia, nas mídias sociais, existe um termo cancelamento, cancelamento, e basta você se posicionar para com os seus valores, para com a Bíblia Sagrada, para que você seja retrógrado, tenha um discurso de ódio, seja antiquado, seja antiquíssimo. Não, irmãos, a palavra de Deus é atual. Os valores eternos são imutáveis. E Deus já começa nos trazendo a memória que Deus formou um casal, formado por um homem e uma mulher, para perpetuar a raça humana. Essa é a forma única de Deus entre unir as duas pessoas, uma união heterossexual. Pastor Eduardo. Meus irmãos, então acredito que já nesses primeiros tópicos não precisamos nem falar muito, porque já viemos anteriormente falando sobre temas que envolvem a família, da importância da condução. Nesta lição, principalmente, vamos tratar mais adiante sobre a importância da estrutura familiar, do pai e da mãe como responsáveis para a educação não só moral e ética dos filhos, mas como também o delineamento espiritual da criação dos filhos. Aqui, pastor Eduardo, o ponto 1 fala sobre uma instituição divina. Deus é quem criou, Deus é quem formou o casamento, e é uma bênção, irmãos. E ali no subtópico 2 do ponto 1, a célula máter da sociedade. Para muitos é um chavão, é quase que chover no molhado, professor, mas insista nesse ponto aqui, irmãos. O Satanás, historicamente, tem trabalhado para destruir. Eu falei algumas lições anteriores sobre a desconfiguração, sobre a desconstrução do modelo divino para uma sociedade de bem, que são os valores judaico e cristãos. Um homem, uma mulher formando filhos, um lar formado e edificado na palavra de Deus. O que o diabo quer fazer? Ele quer desconfigurar, assim ele vai conseguir enfraquecer. Isso eu falei na EBD também aqui, pastor Eduardo. Isso é um alinhamento mundial dos governos, da corrupção. Isso é uma estratégia do diabo para desconfigurar homens e mulheres, crianças, separando ou desconfigurando, fazendo uma sociedade fraca, irmãos. Porque se a família estiver fraca, se a família não tiver os pilares bem edificados, será uma sociedade fraca, um povo frágil, prontinho, irmãos. Tudo culmina enfraquecendo-se a humanidade, as forças dos homens. Tudo culmina para um governo do anticristo. E é isso que ele quer fazer, pastor Eduardo. Mas nós aqui na nação brasileira estamos levantando a bandeira. Agora não vou entrar em questão política, mas um homem que levanta a bandeira da nação brasileira, da palavra de Deus, como líder maior de um governo, onde nós temos uma primeira-dama falando línguas estranhas dentro do Palácio do Planalto. Irmãos, os ataques têm que vir. Não, é impossível que os ataques não venham, mas também, assim como vem, a mão de Deus está derramada sobre essa nação. Nós levantamos a bandeira: Deus, família e pátria. E é óbvio, estamos passando o que estamos passando, irmão, sendo atacados, mas Deus tem dado vitória, porque o povo tem ido para a oração. Então, não deixe de frisar nessa primeira introdução já, no item 1, é uma instituição divina, ponto. E também a célula máter da sociedade. Irmãos, o tempo voa. Eu já vou chamar aqui nosso primeiro break, irmãos, e já estamos de volta com a sua EBD em dia. Deus abençoe.
Já estamos de volta com o seu programa EBD em Dia, e nesse momento está comigo o pastor Eduardo Dornelles. Estamos trabalhando a lição número 6, as ideologias contrárias à família, da nossa lição bíblica desse trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. E agora, pastor Eduardo, nós vamos trabalhar os fundamentos da família cristã, o casamento monogâmico e heterossexual. Meus irmãos, aqui só para nós reafirmarmos que o casamento é um homem com uma mulher, e é isso que é afirmado no Novo Testamento, e de natureza heterossexual. Um homem, o numeral 1 e um macho, e o numeral 1 e uma fêmea. Então, este é o padrão bíblico da formação institucional da família. Então, nós podemos ler ali na lição que quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Isto mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Aleluia. Irmãos, o ponto subtópico 2 a gente podemos passar, porque foi tema de lições passadas, né, pastor Eduardo? Já vamos entrar no tópico 3, a sutileza da nova configuração familiar. Irmãos, aqui vou entrar em questão jurídica, provavelmente, porque envolveu a questão do nosso Supremo Tribunal Federal. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como nuclear familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há lei aprovada no Congresso Nacional que legisle em esse assunto. Irmãos, então, não só fica aqui o meu protesto contra a nossa Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, irmãos, que hoje se tornou um braço da militância, irmãos, totalmente, completamente alinhada com padrões marxistas e com pautas, irmãos, de esquerda, nosso país. Tudo que os esquerdistas, os marxistas não conseguem no Congresso, no Senado, com leis, eles recorrem à Suprema Corte, aos nossos magistrados, irmãos, que não tem trabalhado de acordo com o nosso código brasileiro de leis. Irmãos, existem cartas de diversas ordens, diversos baixo-assinados de advogados, juízes, procuradores da República, repudiando muitas decisões do nosso Supremo. Fica aqui a nossa indignação para com a forma com que tem se conduzido a Suprema Corte. Mas não somente isso, irmãos. Há muito tempo eu tenho orado, nós temos orado para que Deus venha agir na justiça brasileira, para que Deus venha pôr homens, para que Deus venha entrar com providência em nossa nação. E quando o povo se dobra para a oração, não existe barreira que possa resistir quando Deus pode agir. Oremos, irmãos, pelos juízes, pelos procuradores, pelos nossos advogados, pela Suprema Corte, irmãos, que Deus tenha misericórdia desses homens, que são almas que precisam da misericórdia de Deus. Mas fica aqui o protesto. Tem trabalhado contra a Bíblia Sagrada, contra a família, contra o cidadão de bem. Em nome de Jesus, fica aqui meu ponto de vista apenas. Meus irmãos, e no subtópico 2, sexualidade não binária. Isso nós temos ouvido falar já frequentemente. Então, inclusive, já aqui no Brasil, se não me engano, na última pesquisa que eu li, já são mais de 50 maneiras de uma pessoa se identificar. Meu Deus, misericórdia. Acredita nisso? Eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. Eu tenho 50 e tantas outras maneiras de me identificar. Então, isso é uma afronta à ciência. Eu falei também em lições passadas, é uma afronta à ciência, irmãos. Nós temos 2 cromossomos e ponto. E querem nos empurrar de goela abaixo, irmãos. Nós não podemos nos calar, irmãos. Podemos. Se a igreja se calar, se você, professor, se calar, quem vai falar, irmãos? Fale para o seu povo. Não só fale para o seu povo, mas como instigue-os a orar, para que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Nós não vamos puxar a briga, mas se chegar até nós nos posicionamos. Nós cremos assim, pensamos assim e agimos assim. Defenda a Bíblia,
a palavra do Senhor como nossa regra de fé e de prática. No item 4, passamos então aos princípios bíblicos para uma família sólida. Pastor Eduardo, só queria fazer um adendo aqui no ponto 2, sexualidade não binária. Irmãos, simplesmente, aconteceu esses dias, eu acompanho o menino no canal do YouTube, acompanho nas redes sociais, e como aconteceu com ele, com a irmã dele, pode acontecer com qualquer um de nós. Irmãos, simplesmente o cara está em certo momento da vida, se acha que é uma mulher na prática. E ele pode, a lei dá o direito para ele se identificar como mulher. Um marmanjo, ele pode ir no banheiro de menina da sua filha, tirar o órgão genital e fazer xixi, como se nada fosse nada, porque ele se considera uma mulher. E a lei, em partes, dá esse direito a ele. O que é isso? Irmãos, fique antenado, você pai, procure estar atento às escolas do seu filho, quem são os diretores, o orientador de classe. Pergunte, interaja, vá na escola dos seus filhos, vê como é que está na sua região, você chega esse vídeo, né? Eu não sei que parte do país você está vendo, mas fique de olho, irmãos, porque quando o cidadão de bem se cala, irmão, a minoria grita, irmãos, grita e empurra as coisas igual abaixo de nós. Não, faça reunião, vá na APP, vá no conselho de classe, brigue, reúna paz, faça o que for, tiver o seu direito, procure o Ministério Público, irmãos. Esse tipo de coisa, cuidado, o professor não pode falar sobre política, sobre sexualidade, pode falar só sobre questão anatômica, comportamento não, irmãos. Então, fica antenado com o seu filho. Só para ficar também, aproveitando que retornamos aqui, no início do parágrafo fala sobre a definição do gender queer. Então, pode abertamente dizer aí, meus irmãos, para quem não se identifica como nenhuma das duas finalidades com que Deus nos criou, ou macho ou fêmea. Meus irmãos, e isso está vindo com uma velocidade tamanha para o nosso país. Já é muito comum na América do Norte, e aqui, para a nossa realidade, agora está vindo com peso total. Ainda bem que ainda temos pessoas sobre a nossa legislação que estão, pelo menos no nosso estado, aqui em Santa Catarina, como disse o irmão Luiz, não sei de onde você nos ouve, aqui nós conseguimos refrear. Por quanto tempo, não sei. Enquanto estivermos orando, Deus nos guarda. Irmãos, o tempo voa e eu logo preciso chamar mais um pequeno break. No próximo tópico, será o último e já vamos para a nossa conclusão. Irmãos, é muito sério. Pai, não fique de olho. Nós temos a cultura, irmãos, de não ir à escola, muitos de nós. Vá à escola. Verifique quem são os professores. Eu tive um desprazer, eu acho, muitos anos atrás, minha filha era pequena, né, numa das questões de religião. Eu desconfiei que a professora passava muita conteúdo sobre bruxaria. Quando eu vi a menina crente, que ela nasceu na igreja, uma criança, quando eu sempre vasculhei os cadernos da minha filha para ver se está tudo ok. Eu sempre ajudei ela em casa com os deveres, e aí eu falei, na segunda eu já fui no conselho de classe. Eu quero falar com o orientador. O que está pegando? Mas já ergui para 6, irmão. Aqui chama de erguei para 6. O que está pegando? Quem é a professora? E qual que é o credo de fé dela? O que ela está ensinando? Irmão, você tem que chegar junto muitas vezes. Logo, eu acho que a professora foi transferida ou saiu dali. Não deixa, nós não podemos deixar, irmãos. Nós não podemos. Se você não tiver força, reúna mais 4, 5 pais. Fale, chame a orientação, chame o advogado. Enfim, faça alguma coisa. Eles não podem empurrar de goela abaixo as coisas para os nossos filhos, que tão dolorosamente nós aplicamos a palavra de Deus nos corações deles. Aí vem um filho do inferno para roubar? Não. Na nossa verdade. casa não, né, pastor? Na nossa casa Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ao nosso próximo break e já estamos de volta. Deus abençoe. Olá, pessoal. Quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. E todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Jesus. E
E já estamos de volta com o seu programa Vida em Dia, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. Comigo está pastor Luiz Dornelles, Luiz Eduardo Dornelles. E vamos para o nosso último tópico e para a nossa conclusão dessa lição, irmãos. Professor, você pode abordar temas históricos, é importante, mas procure, dessa vez, abordar temas atuais, temas que estão acontecendo no seu dia a dia, as dificuldades que a sociedade está enfrentando no que concerne a família. Esteja antenado. Pastor Luiz Eduardo. Amém. Meus irmãos, princípios bíblicos, o tópico 4. Princípios bíblicos para uma família sólida. O subtópico 1 fala do papel dos pais. Irmãos, não temos dúvida de que a formação do caráter, a formação individual do seu filho, da sua filha, está nas suas mãos. Nós, como pais, somos responsáveis em educá-los e ensiná-los o temor da palavra. Ensinar tudo aquilo que ele precisa saber como certo e errado e também aquilo que as Escrituras nos ensinam. Isto é de extrema importância e podemos perceber já que onde há falta de ensino dos pais, nós temos problemas na casa. Aleluia. Porque nem sempre, pastor Luiz Eduardo, pais bons refletem filhos bons. Homens e mulheres ilibadas às vezes podem escorregar, e que o sangue de Jesus Cristo cubra a nossa casa nessa questão de educação, filhos, irmãos, porque é um desafio. Mas uma coisa, irmãos, eu não terceirizei. Uma coisa você não pode terceirizar. Quem tem que ensinar o ABC para os seus filhos são você. A escola vai ensinar o A, o B, o alfabeto, mas a palavra de Deus, irmãos, acompanhar, fazer os deveres em casa. Irmão, quando você esperar ela ser grande para falar alguma coisa, você já perdeu anos preciosos. A psicopedagogia já fala sobre isso, irmãos. A criança te ouve no ventre. A criança tem uma carga emocional no ventre. Então, no ventre, irmãos, no ventre, pai, você mãe, no ventre você já abençoa seu filho na barriga. Já cresça, nasceu, já dá uma Bíblia sagrada para ela, na linguagem dela. Já vai falando do amor de Deus quando bebê, mesmo sem falar. Não terceirize a Bíblia. Quando Deus instigou o povo a educar os filhos, era o papel do pai e da mãe inculcar no coração dos filhos a sagrada letra. Então, professor, você pai, você mãe, é você que tem que contar historinha na casa, é você que tem que fazer teatro na casa, é você que tem que fazer fantoche na casa. Quantos fantoches eu fiz com a minha filha? Teatro, encenação, 2, 3 aninhos. Eu fazia só para ela, irmãos. Porque eu sabia que o serviço era meu serviço, minha responsabilidade. Cobrança sobre mim, irmãos. Então, eu fiz questão de educar a minha filha, trouxe desde muito nova a escola dominical, aos cursos de ensino na igreja. Claro, irmãos, isso garantia? Não, ela pode não querer daqui a uns anos, mas que a semente quem plantou fui eu. E se for bem plantada, irmão, o diabo não tira, pastor Luiz Eduardo. Não tira. Não tira mesmo. Não tira mesmo. Então, não, como disse, gostei da palavra, não terceirize. Isso é sua responsabilidade. Isso é minha responsabilidade enquanto pai e enquanto responsável por quem eu tenho dentro da minha casa. A responsabilidade está sobre os nossos ombros. O subtópico 2 fala do papel da igreja. A lição traz uma frase que é comumente usada por nós, que igreja forte, família forte, igreja forte. E essa é a verdade. Assim como a família é a célula máter da sociedade, a igreja, ela é formada por famílias. Então, são estruturas familiares que comungam da mesma fé, que creem no mesmo Deus, que estão juntas para somar as suas forças, não só para isso, mas também para adorar o Senhor. Então, numa reunião familiar, enquanto estamos comungando, ali há a operação de maravilhas. Ali o Senhor opera curas, pode operar cura da alma, cura do espírito, cura física. Deus pode curar, mas isso precisa ser. Como o meu filho vai saber que Deus cura? Como a minha filha vai saber que Deus cura? Aleluia. Vendo, ouvindo. Então, esse é o nosso papel. Trazer, congregar, ensinar e trazer diante da presença de Deus. Esse é o nosso papel como pai e mãe.
estruturando a minha família, eu estruturo a minha igreja e a sociedade permanece de pé. Aleluia. Quando eu falo em educação de filhos, a gente sabe que nos dias de hoje também é muito corrido. Nós temos algumas facilidades, alguns apoios, né? Que é a questão da creche. É importante, irmãos, é importante você, né? Os pais e as mulheres hoje foram ao mercado de trabalho, precisam ir à luta. Está tudo correto, irmãos. Mas tire um tempo de qualidade para estar com seus filhos. Você pai, você que já é pai, não perca tempo, irmãos, que a psicologia entende que a formação do ser humano ela se dá até os 7 anos de idade. Depois disso, tudo se torna mais difícil. Então, aproveite, você tem netos pequenos, incentive os seus filhos a fazerem isso, já na formação do feto, irmãos. Já é comprovado cientificamente que muita coisa que o feto recebe na gestação já é levado para o resto da vida, irmãos. A questão dos 1000 dias, primeira e segunda infância, como é importante. Então, você, pai crente, mãe crente, você tem a obrigação, irmãos, de educar filhos para serem os próximos crentes, serem os líderes da nação para o próximo tempo. Essa história de dizer que filho de crente, o presídio está cheio, irmão, eu não quero aceitar, irmãos. Não, filho de crente, irmãos, vão estar nos melhores lugares, como reitores, como empreendedores, como profissionais. Enfim, irmãos, o melhor dessa terra tem que ser para a nossa família, no nome de Jesus Cristo. Nós já estamos indo para o ponto final, né, pastor? Caminhando para o fim. Voa, o tempo voa. Então, para concluir, faça um apanhado geral do que nós fizemos de definições, do contexto em que você trouxe as suas experiências, trouxe análises contemporâneas das situações em que nós colocamos aqui. Conclua o papel fundamental do pai, da mãe, da estrutura familiar em casa, reforce a estrutura familiar no contexto da igreja e a igreja, como famílias, conseguimos manter sadia a estrutura da sociedade, pelo menos lutando para que continue sadia. Fazemos a nossa parte. E nós vamos pedir a você, meu querido irmão, que deixe um joinha, compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que vai ser bênção. Evangelize também através desse vídeo, irmãos. É verdade. Evangelize, compartilhe com alguém. Olha só que material, dá uma olhadinha. Aqui é a palavra de Deus sendo ministrada, irmãos. E a palavra de Deus tem todo o poder para criar, para construir, para edificar. Compartilhe, não esqueça, dê um joinha e Deus vai te abençoar. Pastor Luiz Eduardo, ora para nós. Chegamos mais ao final de mais uma pré-aula da IBD, da lição número 6. Quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, aos pastores, aos líderes, aos amigos, a você que está curtindo, está vendo também. Deus te abençoe. Pastor Luiz Eduardo, ora a Deus. Oremos. Pai querido, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de expor a tua palavra, estudá-la e auxiliar os nossos irmãos que têm se esmerado para contribuir para o reino em crescimento e edificação. Pai, pedimos a tua bênção e que o Senhor permaneça conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.